Então a gente tem que entender o que é o mediastino, ou seja, a definição dele, certo? O que é esse mediastino? A gente tem que entender que além dessa definição, a gente tem que entender quais são os limites desse mediastino. Limites, é muito importante, certo? Além dos limites, as paredes mediastinais, certo? E por aí vai. Vamos lá. Primeiro, que o mediastino é um conjunto de órgãos e elementos anatômicos, né? É, que comeu justo aqui, né? Mas é o conjunto de órgãos e elementos anatômicos que depende de diferentes sistemas que ocupam a parte média torácica e que, por ser tangíveis, são reais. Olha só. O que que acontece? Essa definição, tem que saber decorar, decorada. Mas vamos destrinchar ela para a gente entender o que que ele está dizendo. Primeiro, então o que que é esse mediastino? Primeiro, ele são vários órgãos, vários elementos anatômicos. Por que que elementos? Porque nem tudo é órgão. Órgão, por exemplo, quem, Diogo? O coração. Órgão como, por exemplo, quem? O esôfago, certo? Mas tem elementos como quem? A aorta. A aorta é um órgão, gente? Não. É um elemento anatômico. E quando a gente diz que depende de diferentes sistemas, o que que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que esse mediastino não só tem um sistema cardiovascular, por exemplo, certo? Tem um sistema digestivo com o esôfago, tem sistema nervoso com parte do que seria os nervos, tem sistema linfático e por aí vai, certo? Ocupa a parte média do tórax, que ele está bem aqui no meio, e por ser tangíveis são reais. O que que significa isso? Isso significa que quando você pega um mediastino para olhar ele, só para olhar, parece que não tem nada, certo? Então você olha e não vê nada. Por quê? Porque o mediastino ele é uma definição, é, como é que seria? É uma definição conceitual, certo? Agora, por outro lado, se existe uma patologia nesse mediastino, patologia, ele se torna real naquele momento. Por exemplo, uma inflamação de mediastino, uma mediastinites, certo? Um deslocamento de mediastino, você vê os elementos. Então eles deixam de ser tangíveis agora e realmente agora eles são reais. Mas na definição a gente diz que são tangíveis e por isso são reais. Por quê? Porque você sabe que o coração está ali. É tangível que o coração está ali. Ele está cortando essa parte. Você sabe que o esôfago está ali, você sabe que os grandes vasos são ali. Por isso que é real, certo? Maravilha. Agora, a gente tem que entender bem quais são os limites deste mediastino, certo? Quais são os limites deste mediastino? Aí a gente segue com o que seriam os limites, né, desse mediastino, tá? Primeiro, o que que é esse limite anterior? Ou seja, como é que a gente realmente delimita esse mediastino? Anterior é a cara posterior, que vai aqui atrás, ó, cara posterior do esternão. O limite inferior, que é esse aqui, ele é bem fácil de ver também aqui, ó, é o diafragma, certo? Que é o limite entre tórax e abdômen, certo? Por outro lado, o limite superior e o posterior, vocês têm que tomar bastante cuidado. O limite superior, como é que a gente diz? Ó? É uma linha que passa da orquixa external até a primeira costiça torácica. Então, a orquixa external tá aqui, ó. Ela faz assim, ó. Pá, certo? Isso seria uma linha que passa da orquixa até a T1, certo? Até a T1. Beleza. Por outro lado, é, posteriormente, isso aqui não está de todo correto. É o seguinte: a gente não fala corpos vertebralis porque a aorta ela não passa na cara anterior dos corpos vertebralis. Ela passa na cara anterolateral, certo? Então o que que você tem que dizer? Qual o limite posterior do mediastino? Cara anterior e lateral dos corpos vertebralis. Nem faz falta que seja torácico, porque você já sabe que você está na região do tórax, certo? Então, cara anterior e lateral aos corpos vertebralis, beleza? E lateralmente seria as pleuras, certo? O pulmão, né? Vamos botar aqui um pulmão. Ele é recoberto por duas grandes pleuras, certo? A primeira pleura que vai pertinho dele, a gente chama de pleura visceral. Por que visceral, Diogo?
porque está próximo da víscera, que é o órgão, certo? Próximo ao órgão, à víscera. Por outro lado, passando por fora dessa víscera, eu vou ter a parede torácica. Então, a outra pleura a gente chama de pleura parietal, certo? Pleura parietal. Na aula de êmbrio, vocês entendem isso melhor, né? Que é os derivados das capas do mesodermo lateral, né? Os que formam a pleura visceral e os que formam a pleura parietal, certo? Por isso aqui, tá? Beleza. Joia, joia demais. Agora, como é que a gente divide esse mediastino? A gente já entendeu quais são os limites, ou seja, como é que a gente determina qual espaço é que ocupa esse mediastino. Agora vamos entender como é que a gente divide ele, ou seja, agora dentro desse espaço, dentro desse lugar que chama mediastino, que é o conjunto de órgãos e elementos anatômicos que ocupam a parte média torácica, que por ser tangíveis são reais. Como é que a gente divide ele? A gente divide em mediastino anterior, posterior e médio. Algumas cátedras não aceitam assim não, mas e médio. Vamos botar assim, e médio, certo? A gente ainda diz mais que o anterior a gente divide ele em antero inferior e antero superior, certo? Especialmente antero inferior determinado pelo que seria o coração e antero superior pela eminência dos grandes vasos, tá? Agora, quando o Gale fez a descrição do mediastino, ele fez a seguinte pergunta para ele: para eu saber exatamente quem delimita todo o mediastino, eu tenho que ter alguém ou algum órgão ou algum parâmetro que determine que alguém que está entrando no tórax e saindo do tórax, ou seja, recorrendo todo o tórax. E, por exemplo, aí você pensa, ah, não, beleza, eu tenho o pulmão, mas o pulmão não está dentro do mediastino, ele está fora, certo? Eu tenho o nervo vago, por exemplo. O nervo vago, ele não se inicia já dentro do tórax. Por quê? Porque parte dele, por exemplo, na porção direita, vai dar ramas ali na base do queixo, formando um laríngeo. Então, a aorta, ela ela tem um cajado e depois uma porção descendente. Então, ele ficou nesse questionamento e ele chegou à seguinte conclusão de que o melhor parâmetro para se determinar longitudinalmente o mediastino seria o esôfago. Por quê? Porque o esôfago, ele é o principal elemento anatômico que entra na cavidade torácica e sai da cavidade torácica como se fosse uma coisa só, indo reto de um jeito só, certo? Então ele falou, ó, sinceramente, eu acho que a melhor coisa para a gente ver aqui é o esôfago. Não tem nada melhor para a gente determinar isso aqui que o esôfago. Gale chegou a essa conclusão. Maravilha. Aí, joia, Gale chegou a essa conclusão e foi determinando que o esôfago, a partir dele para frente, seria mediastino anterior e dele para trás, incluindo ele, mediastino posterior. Certo? Maravilha. Então, é o que eu falei aqui, ó. Tudo que se encontra pela frente do esôfago corresponde à mediastino anterior e tudo posterior. Por isso que eu disse que nem sempre as cátedras aceitam como mediastino médio. Isso a gente estuda muito mais em medicina interna, né? Medicina interna classifica como mediastino médio. Tá aqui, ó. Então, gente, só para vocês entenderem como é que é a coisa, olha só, aqui é o esternão, né? Essa porção aqui, eu vou pintar de vermelho, que acho que o vermelho fica mais claro. O coração, tudo que vai rodeando o coração, pleura, aqui o corpus vertebralis, ó, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é mediastino, certo? Tudo isso aí é mediastino. Pulmão entra dentro do mediastino, Diogo? Não. A coluna entra pro mediastino? Não, não, não. Ela entra como limite anterolateral. Os corpos vertebrais a gente sabe que é o limite do mediastino. O externo entra também não. Então, e o coração entra? Entra. O coração dá check. Os grandes vasos entram, dá check. O esôfago entra, certo? Vena ácigos entra. Então, a gente tem que estar muito claro quem são os elementos. Vamos ver quem são eles. Então, quando a gente classifica, lembre que a gente classificou mediastino anterior e posterior para a maioria das cátedras aceitam assim, certo? E aí a gente classifica em antero superior e antero inferior. Antero superior é em relação ao quê, Diogo? Ó, se tá desde o nascimento do bordo superior do coração para baixo, é antero inferior. Para cima, é antero superior. Então, esse aqui é antero superior e isso aqui é antero inferior, certo? Maravilha. Beleza, então
De ântero superior até a passagem da orquídea external, essa zona aqui, ó. Quem é que está aqui nessa zona? Aí você tem que saber esses elementos. O timo, a tráquea, certo? Ó a tráquea aqui, ó. A tráquea. Deixa eu pintar de outra cor que aqui, aqui já é o contrário, não dá para ver, né? A tráquea, certo? O timo, que não daria para ver, mas estaria aqui, certo? Eu tenho a eminência dos grandes vasos, olha ele aqui, ó, a aorta, certo? As ramas venosas que vão passar aqui também, o tronco braquicefálico, certo? Eu tenho o laríngeo recorrente, especialmente o esquerdo, que nasce aonde, gente? Dentro do tórax e faz uma volta pela aorta, certo? Eu tenho gânglios linfáticos, isso aqui nem precisa decorar, e brônquios fuente, brônquios principais, certo? Com esses elementos já tá bom. Então, tráquea, timo, brônquios principais, nervo laríngeo recorrente e grandes vasos, certo? E isso é mediastino antero superior, tá em cima. Joia? Já antero inferior, o principal é o coração. Além do coração, eu tenho a capa que recobre o coração, que é o pericárdio, certo? O pericárdio, ele tá rodeando todo o coração, tanto por cima quanto por baixo. Então, por isso que ele também está no mediastino antero inferior. Além disso, eu tenho o nervo frênico, certo? O nervo frênico, ele passa lateral, ou seja, pegado à pleura parietal, certo? A pleura parietal no lado interno, e por isso que ele está no mediastino antero inferior, certo? Maravilha. Agora, no mediastino posterior, certo? Que estaria mais ou menos entre o que seria a vértebra, é, não necessariamente da vértebra 5, né? Porque o esôfago, por exemplo, está aqui em cima. Mas principalmente entre o que seria o componente de 5 e de 12, eu tenho o esôfago, certo? O esôfago. Eu tenho a aorta torácica, ó, a aorta aqui é descendente aqui, ó, a aorta torácica, certo? Eu tenho o conduto torácico, que a gente vai entender e estudar ele melhor na região de linfáticos. Eu tenho as venas ácigos e hemiácigos, certo? Eu tenho parte do neumogástrico, que descende principalmente pela região posterior, junto com o esôfago. Então, esôfago e nervo vago são irmãos, certo? Depois, a cadena simpática torácica, isso aqui não precisa saber. Paquete vasculo nervoso intercostal, precisa saber, porque na parte lateralizada posterior do tórax começa lá atrás e se distribui, certo? Então, como ele começa lá atrás e se distribui, também faz parte. E os gânglios linfáticos, que tanto no mediastino anterior, olha lá, ó, quanto no mediastino posterior, tem esses gânglios linfáticos. Beleza? Maravilha. Então, mediastino, basicamente é isso aqui. E aí, de volta o que a gente vem falando. Aqui a gente tem a porção do coração superior. Aqui a gente tem o que seria a orquídea external até a vértebra T1. Isso aqui é mediastino antero-inferior. Isso é antero-superior. E aqui atrás, olha só, tá, a gente tem o mediastino posterior. Certo? Mediastino posterior. Lembrando que aí, por exemplo, a gente tem aqui, ó, nascimento da aorta, venas bracocefálicas, certo? Beleza? Vena bracocefálica. A gente tem também o que seria os outros grandes vasos aqui, ó, que são o tronco pulmonar, não, minto, eu confundi aqui, ó. Na verdade, a gente fala que a gente tem essa daqui são venas bracocefálicas, perdoe, gente. E esse aqui é a aorta, certo? Aqui a gente tem as venas pulmonares, beleza? Ou seja, tudo formando parte do que seria esse grande componente do coração. Aqui embaixo a gente tem parte do diafragma e a gente tem recobrindo essa aorta aqui que dá para ver principalmente é o pericárdio, certo? Pericárdio. Lógico, essas venas que vão chegando aqui nessa região, ó, isso aqui é a vena ácigos, que faz parte do mediastino posterior. Essas aqui, ó, são hemiácigos, certo? A gente vai ter uma aulinha só de ácigos. Vamos ver se a gente acha o esôfago aqui. Tá meio, tá meio complicado. Mas a gente vê, por outro lado, a parixa costal e o paquete vascular nervoso intercostal, não é verdade? Beleza, maravilha.
Com isso já estamos de bonzíssimo tamanho, tá bom? Estamos de bonzíssimo tamanho. Ó, aí, para os que aceitam mediastino como mediastino médio, certo? São as estruturas centrais desse mediastino, como seria o coração, a aorta ascendente, as venas cavas, as venas e artéria pulmonar, bifurcação traqueal, nervo frênico, certo? Que também deveriam fazer parte do mediastino, especialmente, por exemplo, todos esses componentes aqui, ó, do ântero superior, certo? Do ântero superior. Maravilha. E aqui, ó, vou botar aqui mais uma imagem para vocês entenderem, ó. Certo? Olha como que seria, ó. O mediastino anterior, mediastino médio, mediastino posterior. Tá vendo? Aqui o ântero inferior e ântero superior. Maravilha. Mas tá aí, ó. Escrito em muitos textos tradicionais, mediastino anterior se limita à região do pericárdio e só aceita como mediastino anterior e mediastino posterior. Certo? Tá aí outra imagem para vocês entenderem essa diferença entre mediastino anterior, mediastino médio e tudo mais. Beleza? Então, sobre mediastino já estamos. A gente vai agora para a próxima classe sobre coração propriamente dito, tá bom?